Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós, Europa, estamos de volta e hoje conversamos com Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, hoje vamos começar por fazer uma referência ao facto de a Comissão Europeia ter ativado um mecanismo por incumprimento do Estado de Direito contra a Polónia. O que é isto? O que é que isto quer dizer, efetivamente? Isto, para já, é preciso referir que é a primeira vez que a Comissão Europeia aciona este artigo, que é o artigo 7º do Tratado da União, que é acionado de uma forma preventiva e também, posteriormente, de uma forma sancionatória, quando os Estados não cumprem os princípios fundamentais da União Europeia. É uma punição, quase. Neste caso já está acionado para termos de punição, porque o Estado polaco foi, por diversas vezes, recomendado e avisado pela Comissão Europeia que não estava a cumprir a separação de poderes que é estabelecida nos princípios democráticos e de liberdade da União Europeia. Isto tem a ver com a reforma judicial que a Polónia levou a efeito, ou pretende implementar? Sim, já foi aprovada, já foi votada no Parlamento. São 13 medidas relativas a reformas judiciais que foram aprovadas pelo governo polaco e que colocam o Estado fora dos critérios da União, do chamado Estado de Direito. O mais, relevante destas medidas é que permite o afastamento dos juízes exatamente por meios não complacentes com o poder. Enfim, que dá origem a muitas interpretações. Além disso, também estão a infringir o princípio da igualdade de género, em que o limite de idade para a atividade judicial nas mulheres é de 60 anos e nos homens é de 65. Portanto, há aqui já uma separação muito notória. A utilização deste instrumento comunitário é complexa e, sendo complexa, a Comissão já remeteu o assunto ao Tribunal de Justiça Europeu, que é a instância judicial máxima da União Europeia. E é natural que o Tribunal de Justiça se venha a pronunciar muito antes do próprio acionamento total do mecanismo, porque esse mecanismo tem que ser aprovado pelo Conselho Europeu e depois pelo Parlamento Europeu. E uma vez aprovado, quais são as consequências, doutora Ana Rita Barros? Os Estados, neste caso a Polónia, deixaria de ter direito de voto no Conselho. É complicado. É complicado. Esta aprovação pelo próprio Conselho requer 4/5 dos votos, portanto uma maioria de 4/5, mas depois também tem que ser ratificada pelo Parlamento Europeu. É natural, espera-se que isto não chegue a esta situação, até porque há outros países, mesmo a Bulgária, que está a exercer a presidência rotativa da União Europeia, que, enfim, têm tentado ver se a situação se resolve de outras formas, e alguns Estados de leste também. É natural mesmo é que venha a ser o Tribunal Europeu a acionar, portanto, a sanção contra a Polónia muito antes da decisão do Conselho, e até pode a própria Comissão retirar o acionamento deste mecanismo do artigo 7º do Tratado. Qual tem sido a reação da Polónia? Não muito positiva, claro, logicamente. O governo polaco, claro, critica a posição de Bruxelas, referindo tratar-se de uma posição política pelo facto do Estado polaco se opor à entrada de imigrantes, nomeadamente muçulmanos, que, segundo o próprio Estado, põem em risco a segurança dos cidadãos polacos. Enfim. Portanto, entendo como uma retaliação. Sim, como uma certa represália. Veremos o desenvolvimento. De facto, que é um caso único, veremos como é que se desenvolve. Estiveram reunidos em Roma 7 países do sul da Europa. Não é a primeira vez que acontece. É a quarta vez, portanto, o ano passado até tiveram em Lisboa. É uma organização informal, como existem algumas a nível europeu, formada por 7 países do sul que querem fazer ouvir a sua voz de uma forma muito particular nas instâncias europeias. É composto por 7 Estados, entre os quais Portugal, fazem também parte a França, a Itália, a Espanha, a Grécia, Malta e Chipre.
Podemos dizer que estas reuniões surgiram por ocasião da crise económica da União Europeia ou já aconteciam antes? Este grupo surgiu em 2016. Uma proposta de François Hollande. Sim, exatamente. Para fazer um contraponto a um outro grupo, que é um grupo do leste, composto pela Polónia, pela Hungria, pela República Checa e pela Eslováquia, que tem aquelas posições relativamente aos fluxos migratórios, e é uma tomada de posição exatamente contrária, porque estes sete países são favoráveis às migrações. E têm recebido o que pedem à União Europeia. Reforço orçamental, não só para os Estados, que são os Estados onde os imigrantes chegam, que é o caso assintomático da Grécia e da Itália, mas também na origem dos fluxos migratórios, que é no norte da África, principalmente na Líbia. Portanto, isto foi um dos primeiros temas em debate e que vai fazer parte dessa agenda de memorando a apresentar à União Europeia. Um outro tema para apresentar junto da Comissão é o reforço orçamental, que é sempre necessário, e a coordenação de políticas económicas ao nível da União Bancária e também na União Económica Monetária, que, como já vimos, vai ter vários desenvolvimentos no decurso já deste ano. Portanto, debatem e tomam uma posição conjunta referente a temas que lhes dizem muito respeito. Sim, exatamente, mas que são temas comuns daqueles Estados, onde tem ali um peso de muita força, que é o caso da França, não é? A França está representada nestes 7 Estados, é importante porque a França é um dos Estados que faz parte do eixo europeu de maior peso. Também uma das propostas que foi vinculada nesta reunião é exatamente a negociação, medidas conjuntas para a negociação do próximo envelope financeiro da União, que é um envelope que se iniciar-se-á em 2021, mas cuja discussão vai começar agora já em fevereiro e, portanto, estas medidas e estes grupos de pressão têm que começar antecipadamente. Finalmente, os sociais-democratas do SPD aceitaram que os seus representantes formem governo de coligação com os democratas cristãos. Alemanha, estamos a falar da Alemanha. Finalmente vai surgir um governo. Assim, que se espera que só lá para finais de março. Ainda só para finais de março. Porque além desta representação ter sido favorável, é preciso que agora os militantes de base do SPD votem favoravelmente à aprovação do novo programa de governo da coligação. Mas é muito importante porque a Alemanha é de facto um país crucial nos destinos da Europa. Numa fase em que estamos a negociar a saída do Reino Unido e em que há decisões políticas muito importantes a nível da Europa, como é o caso da União Económica Monetária, que falamos já há bocado. A votação do SPD, dos representantes, não foi muito significativa, 56%, o que cria algumas divisões internas no próprio partido. Mas é importante que se juntem numa aliança estes 2 partidos liderados por Angela Merkel e Martin Schulz. Com grande peso político. Com grande peso, com uma história também política. Foi uma coligação que governou a Alemanha nos últimos 8 dos 12 anos. É importante, são europeístas convictos, um já foi Presidente do Parlamento Europeu até bem recentemente e têm, de facto, funções importantes a desempenhar neste eixo forte europeu. Cabe-nos uma certa responsabilidade, grande responsabilidade, diríamos, na medida em que o Partido Populista de Direita, Alternative for Deutschland, torna-se agora, com a coligação no governo, o maior partido da oposição. O que é importante ter, de facto, um governo que sustente uma posição europeia deste Estado, que é a Alemanha. Decorreu a primeira reunião do Eurogrupo, presidida por Mário Centeno, o ministro português das Finanças. Deixou já algumas ideias de projetos que queira concretizar? Alguma marca desta primeira participação? Há alguns projetos, como é exatamente
o reforço e o aprofundamento da União Económica e Monetária e também a possibilidade de um outro Estado fazer parte da zona euro, que é o caso da Bulgária. Portanto, a Bulgária seria o 20º Estado da zona euro, embora haja um grande percurso a desenvolver. Mas nesta reunião foram aprovados as medidas do Programa de Ajustamento da Grécia, que está na sua terceira fase, e o próximo pagamento vai ser feito já à Grécia em 2 fases, em fevereiro e no início da primavera. Houve o perdão dos juros da dívida à Grécia? De parte, porque senão era impossível, completamente impensável. Portanto, relativamente às decisões tomadas, também foi apreciado o relatório da 7ª Missão de Supervisão a Portugal no período pós-ajustamento em que Portugal se encontra neste momento. Além disso, Mário Centeno também iniciou o convite para candidaturas de nomeação do novo Presidente do Banco Central Europeu, o que deverá ocorrer já em maio próximo, para a substituição de um português. Portanto, Vítor Constâncio. E aponta-se como certo o Ministro das Finanças espanhol, Luís Guindos, que, enfim, a Espanha pensou em candidatá-lo a Presidente do Eurogrupo, mas deixou de parte exatamente para ocupar este cargo de Vice-Presidente do BCE. E tem o apoio de Portugal e de Mário Centeno? Penso que sim, e não só, e de outros Estados. De outros Estados tem que ser. Porque, embora normalmente estes cargos não devam estar associados a nacionalidades, o que é certo, há cá sempre uma pressão nessas matérias. Aliás, o BCE vai alterar todas as suas chefias já em 2019, incluindo o Presidente Mário Draghi, irá ser substituído, porque termina o limite de mandato de 8 anos, mas em 2019. Agora é para a vice-presidência. Veremos que se de facto Luís Guindos chega a vice-presidente do Banco Central. Esta renovação é uma imposição legal? Faz parte dos estatutos sim. do Banco Central Europeu. Cascais é oficialmente capital europeia da juventude em 2018. Deu-se início ao programa esta semana. Era algo que já conhecíamos? Sim, são algumas cidades que são indicadas pela Europa, cultura, já conhecemos outras relativamente, mesmo em Portugal, relativamente à cultura, ao desporto e até à cidade verde europeia. Cascais é a única que representa a Europa em termos de juventude este ano. O objetivo é fomentar projetos inovadores e criativos relativamente à cidadania global, ao diálogo entre gerações, contribuindo para uma Europa mais coesa, onde os jovens tenham de facto uma palavra a dizer. Espera-se que existem em Cascais, não só jovens portugueses de várias cidades, mas também de outras cidades europeias, para desenvolver aprendizagens interculturais, mobilidades e desenvolvimentos, inclusivamente inclusão social, para que esses jovens se tornem europeus mais ativos e participantes. Estas iniciativas têm apoio da União Europeia? Tem apoio europeu, financiamento? Tem financiamento e tem visibilidade. O que é extremamente importante, como vimos, e portanto Cascais candidatou-se e foi escolhida. Uma nota ainda e uma referência ao índice de preços da habitação que subiu em termos europeus. Maior procura, é isso? Determina a subida dos preços, não é? Índice, consequentemente. Na consequência da crise, de facto, a oferta diminuiu, de maneira que a procura, associada a alguns fatores como o turismo, como é o caso português, fizeram disputar este índice. Mas a nível europeu, o índice é de facto elevado, situa-se à volta de 4% no terceiro trimestre de 2017 relativamente ao trimestre homólogo, ou seja, o terceiro trimestre também de 2016, e situa-se em 4,1% na zona euro e 4,6% na Europa no seu todo. Portugal destacou-se relativamente aos outros Estados, tem um crescimento em termos desta taxa de 10,4%, sendo apenas superado pela Irlanda e pela República Checa, que atingiram os 12%.
é de facto o turismo a fazer uma pressão aqui para disparar os preços da habitação, como nós temos visto. Tem a ver com a procura de alojamento local? Também. Estas medidas que Portugal tem tomado relativamente ao alojamento em edifícios de habitação, mas também tem a ver muito com a pressão do turismo já não ser numa situação tão tradicional como os hotéis, mas também em habitações. Sim, há outro tipo de procura, não é? E a pressão aqui surge por duas cidades fundamentais, Lisboa e Porto, não é? Que pressionam o caso português. No polo contrário, temos a Itália, com um decréscimo de 0,9%. É de facto o Estado europeu que apresentou uma taxa com um decrescimento. É exatamente a Itália, por razões completamente diferentes. Sim. Que se explicam exatamente pela crise italiana, talvez também pela situação da banca italiana e dos financiamentos, e portanto os preços da habitação vieram a descer. Doutora Ana Rita Barros, para terminar a nossa conversa, escolhe sempre uma frase para que os ouvintes também possam refletir, e é, digamos, quase uma posição conjunta de duas personalidades europeias. Angela Merkel e Emmanuel Macron, que no último fim de semana se reuniram em Paris e que conjuntamente na conferência de imprensa deixaram uma ideia, que vai ser aqui transposta para frase. A Europa deve focar-se nos seus fins mais do que estar obcecada com os instrumentos. Portanto, é a visão de um eixo muito forte franco-alemão e que tem muito a ver com aquilo que a Europa deve prosseguir nos próximos tempos. Muito obrigada, doutora Ana Rita Barros. Até uma próxima conversa. Até à próxima, Dona Marta. Obrigada.